Jorge Jesus tem ataque de fúria após eliminação. Definido os potes do sorteio da Copa do Brasil. Flamengo tenta a liberação imediata de Matheus Uribe. E Vasco da Gama é eliminado pela segunda vez pelo ABC. Essas e outras notícias aqui no seu canal Paraquedista Rubro-Negro. Eu venho chegando na manhã dessa sexta-feira recheado de informações para vocês. Mas antes de mais nada, gostaria de pedir para você aí que começou a assistir esse vídeo, já deixe seu like. Não é inscrito? Inscreva-se no nosso canal, acione o sino da notificação para receber todos os nossos novos vídeos e compartilhe os nossos conteúdos. Tudo isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. E você pode me perguntar, PQD, eu pago quanto para se inscrever no seu canal? Eu vou te responder, não paga nada. Nadinha, é 0,800 e eu trago sempre informações sobre os bastidores do Flamengo para vocês. Ajude aí no crescimento do nosso canal, se inscreva, deixa o like e vamos aqui para as notícias, que é o mais importante aqui no momento. As atividades do Flamengo ontem, quinta-feira, no Ninho do Urubu, teve boas notícias, visando a partida contra o Vasco pela semifinal do Campeonato Carioca. Davi Luiz e Wesley trabalharam com o grupo pela primeira vez na manhã de ontem e aumentaram aí as chances de ficarem à disposição para o clássico de domingo, que decide uma vaga na final do estadual. Isso aí, além do zagueiro Davi Luiz e do lateral direito, quem também participou da atividade com os jogadores foi o lateral esquerdo Felipe Luiz, que estava afastado aí dos jogos desde o início de fevereiro devido a uma lesão muscular. A recuperação do trio vem em boa hora para a comissão técnica de Vitor Pereira. Cara, isso aí é muito bom ter esses caras de volta, ainda mais, né, com a grave lesão de Mateuzinho e o problema muscular de Varela, que tornaram dramática aí a situação do lateral direito do Flamengo nos últimos dias. Sendo assim, caso Wesley tenha condições, será o único nome da função à disposição para o clássico contra o Vasco. Se o garoto do Ninho ainda não for relacionado, né, Vitor Pereira precisará improvisar algum atleta ali naquela posição. Cara, e assim, pode aí improvisar o Cebolinha, né? Que tem jogado na ala direita, ele pode ser jogado ali na ala direita, mas vamos seguir aqui. O Wesley, destaque do Sub-20, está há um mês sem jogar por causa de uma lesão, mas voltou a participar dos treinos nesta semana. A chance de Vitor Pereira relacionar a joia da Gávea para o clássico. Desculpa. Segundo informações aí do jornalista Vene Casagrande, do SBT Rio, todavia, o português optou nas atividades em escalar Everton Cebolinha, né, improvisado na ala direita. É uma surpresa, já que o atacante faz às vezes de lateral esquerdo na ausência de Ayrton Lucas, mas devido aí à necessidade e há muito tempo afastado aí, o Wesley afastado, talvez ele não possa entrar jogando, né? Uma outra opção seria colocar Matheus França, jogador que inclusive entrou no lugar de Mateuzinho quando o lateral se machucou na última segunda-feira contra o próprio Vasco da Gama. Entretanto, tudo leva a crer que o camisa 11 deve entrar como titular no clássico do final de semana. Quem também chamou atenção nos treinos desta quinta-feira, né, foi o Vitor Hugo. O meia-campista segue na preparação para estar à disposição de Vitor Pereira depois da fratura no pé no primeiro jogo do Flamengo no ano. O garoto é visto com bons olhos pela comissão técnica do português, que não quer queimar etapas no processo de transição do atleta. E os próximos dias aí darão a resposta ao técnico, que ainda tem hoje, sexta-feira, e sábado para definir a escalação ideal para o embate contra o Vasco da Gama. Então, assim, entre todos esses contratempos, tem boas notícias aí, né? Retorno de Davi Luiz, Felipe Luiz, Wesley. Então, o Flamengo vai poder contar com esses jogadores, pelo menos no banco de reserva,
e que em caso de necessidade eles possam entrar aí faltando 20 minutos para acabar o jogo, 10 minutos. Esperamos que não seja necessário, como acabei de dizer, pode queimar etapas, mas em caso de necessidade vai se fazer o quê, né? Então, seguindo aqui para a próxima notícia, torcida do Flamengo enfrenta dificuldades por ingressos em site de venda do Vasco. É isso aí. O Vasco da Gama, a plataforma, né, que comercializa os bilhetes e é parceira do Cruz Maltino, mandante da partida, não tem conseguido suportar a demanda e milhares de rubro-negros têm dificuldade para concluir a compra desde as 10 horas, quando foi aberta a comercialização. Cara, o que acontece? Não é querendo desfazer aí do Vasco da Gama, não. A gente brinca, a gente zoa, mas tem que ser tudo no respeito. Vasco da Gama não está acostumado, né? A empresa que trabalha para o Vasco da Gama, o sistema dela não está acostumado a uma gama de torcedores como o Flamengo tem. O Flamengo não tem esses problemas quando vai vender ingresso. Não tem esses problemas, porque já está acostumado a vender muitos ingressos, né? Tem aí sócio-torcedor, tem um monte de adequação que foram feitas para atender a demanda do Flamengo. E o Vasco, né, não conseguiu. E ele confirmou os problemas através de suas redes sociais. O Vasco confirmou os problemas e disse estar buscando soluções e prolongou o horário das vendas e trocas para até às 20 horas. E vou dizer que o Vasco emitiu a nota dizendo o seguinte, abre aspas aqui: o Vasco da Gama esclarece que houve, na manhã desta quinta-feira, ontem, um problema de sistema na tiqueteira responsável pela venda de ingressos para o clássico de domingo. Desde então, o clube busca uma solução junto à empresa parceira e está em contato direto com o Flamengo para dar suporte e esclarecimento quanto ao assunto, que afeta ambas as torcidas. Para compensar a comercialização e as trocas serão estendidas até às 20 horas nas lojas oficiais dos clubes selecionados para a venda. Então, o Vasco está tentando buscar solucionar esse problema, está em contato direto aí com o Flamengo, que tem mais experiência com relação a essa grande demanda. Espero que eles consigam aí sanar esse problema e que os torcedores consigam comprar os seus ingressos e prestigiar ambas as equipes nesse grande clássico. Agora, vamos para um outro assunto aqui. Sigamos para a próxima notícia. Acertado com o Flamengo, Agostinho Rossi não atua há 1 mês e meio na Arábia Saudita. Essa venda aí de Agostinho Rossi, em vez de ajudar, atrapalhou mais, porque o jogador, como chegou lá, né, na Arábia Saudita, aí acima do peso, virou meme e nas redes sociais, no aquecimento lá ele tomou um frango. Então, assim, o Flamengo, né, anunciou a contratação de Agostinho Rossi em janeiro de 2023. O goleiro assinou um pré-contrato com o Rubro Negro e irá se apresentar em julho agora de 2023. E para não ficar parado, foi emprestado pelo Boca Juniors da Argentina ao Al Nassr da Arábia Saudita por 6 meses. No entanto, o arqueiro virou reserva na equipe de Cristiano Ronaldo e tem sido banco nos últimos 6 jogos pelo campeonato local, né? Então, assim, houve todo aquele transtorno da liberação do atleta aí, do Boca Juniors para o Flamengo. O atleta não quis renovar com o Boca Juniors da Argentina. O Flamengo assinou um pré-contrato com ele e aí os argentinos ficaram aborrecidos e não quiseram liberá-lo, né, antes do término do seu contrato. Sendo assim, eles de pirraça emprestaram o jogador lá para o Al Nassr da Arábia Saudita. Só que lá ele não chegou bem, como já falei, está no banco de reserva para um jogador das categorias de base, ou seja, o atleta ele tem que estar
entrando em campo, ele tem que estar jogando. Treino é uma coisa, eu já dizia isso já há muito tempo, treino é treino e jogo é jogo. Então assim, ele vai chegar aqui no Flamengo, vai ter que ser recondicionado para poder vir ajudar o Flamengo dentro de campo. Então, seguindo aqui para um outro assunto, isso aí interessa muito a nós, rubro-negros, né? E o Flamengo chega a acordo com o Matheus Uribe e busca liberação imediata junto ao Porto. Isso aí, o Flamengo buscou a chegada de um meia-campista, considerado como uma opção para a posição. Matheus Uribe, do Porto de Portugal, foi escolhido pelo rubro-negro. Diante disso, o mais querido chegou a um acordo com o atleta. A esposa dele disse sim. E depois também de muita campanha feita aí pelos torcedores rubro-negro, que encheram a página da mulher aí nas redes sociais de sim, vem, ela acabou aceitando, né? O mais querido chegou a um acordo com o atleta e agora o foco do Mengo está na liberação imediata do jogador junto ao time português. Segundo informações do jornalista Ekron Conor, Flamengo e Matheus Uribe chegaram a um acordo e, além do sim, para o mais querido, o atleta já sabe as condições e o tempo de clube, né? O tempo de contrato com o clube aí. E com a primeira etapa concluída, o Mengo vai em busca de conseguir ter o atleta de forma antecipada junto ao Porto. O vínculo de Uribe vai até o final de junho de 2023 e, diante disso, o colombiano já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. O Flamengo quer se antecipar a isso aí, né? Para que não perca o jogador, não venha perder o jogador para uma outra equipe e está tentando aí, junto ao Porto, trazê-lo ainda nessa janela de transferência. Seguindo aqui para a próxima notícia, deu ruim para Jorge Jesus. É isso aí. Ele foi eliminado na La Liga e ficou pistola aí. Cara, a situação para Jorge Jesus não está muito boa lá, né? Na Europa, não. Ele está sendo muito criticado aí pela torcida do Fenerbahçe e com a eliminação ontem aí, ele veio na coletiva de imprensa, ele falou algumas coisas aí que irritou mais ainda, não só os torcedores, mas também como os organizadores da Liga Europeia, né? O Fenerbahçe, Jorge Jesus é eliminado pelo Sevilha de Sampaoli. Jorge Sampaoli aí chegou a ser ventilado como um suposto substituto de Vitor Pereira, caso ele viesse a fracassar no Flamengo, assim como Jorge Jesus também, que é o queridinho da torcida rubro-negra, também tem um apreço muito grande por ele. Então, assim, em jogo de volta nas oitavas de final da Liga da Europa, o Fenerbahçe da Turquia de Jorge Jesus foi eliminado pelo Sevilha da Espanha de Jorge Sampaoli. O time turco do técnico ex-Flamengo venceu por 1-0 em casa, mas não conseguiu reverter a derrota de 2-0 sofrida na Espanha. O primeiro jogo, o Vitor Pereira, Jorge Jesus perdeu por 2-0 e não conseguiu aí reverter esse placar, né? E Jorge Jesus tem ataque de fúria após eliminação. Abre aspas aqui para o que Jorge Jesus disse ali na coletiva de imprensa. A Liga Turca não tem verdade desportiva. Volto a dizer. Esse campeonato não tem verdade desportiva. Não é ganho dentro de campo. Seja quem ganhar. Já disse qual é a minha opinião. Na minha opinião, os jogos se ganham dentro de campo, fecha aspas, disse Jorge Jesus em entrevista de coletiva pós-jogo na quinta-feira, dia 16. Ontem o cara está brabo que nem siri na lata. Falando de técnico ainda, eu vou falar agora sobre o nosso Vitor Pereira, né? Que foi expulso no jogo do Corinthians e será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva hoje, sexta-feira. E o Flamengo faz a defesa do técnico, né? O técnico Vitor Pereira será julgado nesta sexta-feira às 11 horas pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva.
por ato de indisciplina cometida ainda nos tempos de Corinthians. Ele foi denunciado pelo STJD devido a um cartão vermelho levado na penúltima rodada do Campeonato Carioca, no Campeonato Brasileiro, na etapa entre Curitiba e o Alvinegro do Parque São Jorge, que o jogo foi 2-2. E o Vitor Pereira, Jorge Jesus na cabeça, Vitor Pereira pode pegar aí 4 jogos de suspensão. É isso aí, o Flamengo pegou esse pepino e vai fazer a defesa do treineiro rubro-negro. Então, seguindo aqui para a próxima notícia, definido os potes do sorteio da Copa do Brasil e vejo possíveis adversários do Flamengo na terceira fase. Times da primeira divisão como Vasco... Ai, deixa sua risada pro Vasco aí nos comentários, cara. Goiás, Bragantino e Cuiabá deram adeus para a competição. Com 32 equipes vivas na disputa, os potes para o sorteio da terceira fase do mata-mata nacional foram definidos. O Flamengo, atual campeão, enfrentará um adversário do segundo pote. Vou trazer aqui o nome para vocês dos times que estão no primeiro pote. Flamengo encabeçando aqui, né? Aí vem Palmeiras, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, São Paulo, Fluminense, Fortaleza, Corinthians, Santos, Internacional de Porto Alegre, América Mineiro, Bahia, Botafogo, Cruzeiro, Grêmio e Curitiba. Agora, o pote 2, desse pote 2, vocês prestem bem atenção nos adversários, que desse pote aí é que vai sair o adversário do Flamengo nessa terceira fase da Copa do Brasil. CRB, CSA, Náutico, Remo, Tombense, Brasil de Pelotas, Paysandu, Ituano, Volta Redonda surpreendendo aí, né? Passou aí para a terceira fase, parabéns para o Volta Redonda, Ipiranga do Rio Grande do Sul, o Nova Iguaçu, Nova Iguaçu, eu morei em Nova Iguaçu quando Belford Roxo ainda fazia parte de Nova Iguaçu, antes da emancipação, Maringá, Águia de Marabá, Sport e ABC, o forte ABC, que eliminou o Vasco da Gama na noite de ontem nos pênaltis. E o atacante ainda do ABC perdeu um gol ali nos minutos finais do segundo tempo, que me deu raiva, hein? Eu estava assistindo o jogo, eles secam a gente, eu vou secar também, tá dando audiência pro Vasco, eu tô secando o Vasco, assisti mesmo. E o jogador perdeu, cara, eu fiquei bolado, falei, e quando nos pênaltis, o jogador do ABC perdeu o pênalti, falei, acabou. A TV que eu estava assistindo o jogo estava com delay, né? Tava com atraso. Depois meu filho chegou assistindo no celular. Eu ainda estava assistindo, não tinha acabado os pênaltis. O Vasco ainda não tinha perdido ali. O argentino não tinha perdido. Argentino não. Esqueci o nome do jogador do Vasco que perdeu o primeiro pênalti lá. Pedro Raul perdeu o pênalti. E eu não tinha visto ainda. Meu filho já tinha visto. Eu falei, caraca, filho, o jogador do ABC perdeu o pênalti, o Vasco vai ganhar. Meu filho, não, pai, Pedro Raul já perdeu, já tá no intercalado aí. Aí ele, comecei a acompanhar com ele, aí o argentino isolou a bola aí. Rapaz, mas que felicidade, eu pulei muito de alegria. Bom, encerrar aqui a matéria, né? Rindo do Vasco, o respeito voltou a cantar aí nas arquibancadas, o Urubu pode esperar, a sua hora vai chegar, e foram eliminados aí na Copa do Brasil para o ABC. Galera, sobre o sorteio da camisa do Flamengo, se você quiser concorrer a essa camisa, basta você se inscrever no canal Paraquedista Rubro Negro e deixar um comentário com seu nome e o bairro onde você reside. E assim que o canal chegar a 1000 inscritos, nós estaremos fazendo o sorteio dessa camisa. Eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações rubro-negra!